Nesses dias atuais, tem se agigantado por toda parte do planeta o engano, o engano sutil das armadilhas do inimigo que ele cria para que a pessoa fique iludida, achando que fazendo umas coisas e outras não, praticando umas coisas e outras não, agrada a Deus. De alguma forma, Deus se agrada. Mas o caos de todo mal no mundo inteiro sempre foi o pecado, propagado pela terrível serpente. Nunca houve distância de Deus se não fosse por causa da prática do pecado. E na expansão da graça, o Evangelho da Graça, muitos, sem ser ainda libertos, se propõem a ensinar e começam a ensinar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da Graça, como se fosse um passe. Eu vou melhorar isso. Como se fosse nós, os Nilo, receber a carta de euforia, que no caso do nosso país, o Brasil, a Lei Áurea, pela Princesa Isabel. Muitos entendem e compreendem e propagam que a graça é essa carta para que a gente pratique o pecado e viva no pecado. Mas não é verdade isso. Não é isso que a graça é. A graça não é um aval, um habeas corpus para você sair da prisão e fazer maldade, como as pessoas, na sua maioria, estão lá presas e recebem aí uma saidinha aí no nosso país e vai fazer maldade, praticar maldade. A maioria delas que saem conseguiram um benefício, mas em vez de fazer o bem com essa liberdade, não, faz é maldade, pratica maldade. Da mesma forma, as pessoas cristãs usam a graça nesse sentido, porque não compreenderam e o instrutor, o pastor, o mestre, o doutor, trouxe nesse sentido. Quando ele trouxe a mensagem da graça e expôs, foi nesse sentido. E a pessoa que entendeu, que ouviu do outro lado, compreendeu isso, que de alguma forma tem alguns pecados que a graça permite praticar, que a graça dá essa oportunidade. E outros até ensinam que aonde abunda o pecado, superabundou a graça. Mas não é você depois de conhecer, não é. Quando eu conheço, a Bíblia diz o contrário. Nós não precisamos brigar, discutir, nós precisamos da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela não vai libertar a metade. Não é isso. Lá diz que vos libertará.
se eu conhecer. E aí nós precisamos da Bíblia, não adianta, não tem como encontrar a saída para esses fins se não for pelo Evangelho. Aí você vai ver no Evangelho Jesus dizendo claramente, isso na igreja, nas igrejas. João fala isso. No capítulo 3 e no verso 8 da primeira carta de João. Ele diz que quem comete o pecado é do diabo. Não será, não vai ser. Você consegue ver isso com a graça? Você vai me dizer que João não estava no tempo da graça? E que João não estava falando da graça? Olha o que ele diz no 4:4 de 1 João. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso não é um aval para pecar. Como a gente não compreende, não entende e acha que é. E aí esse mesmo João, ele fala que nós temos um advogado de causa ganha para interceder por nós. Então nós acabamos de alguma forma praticando o pecado depois de ter flashes da verdade e estar em busca dessa verdade para se assegurar nela. A gente acaba cometendo muitos pecados e acaba dizendo isso publicamente e fazendo isso publicamente. Por exemplo, o que Jesus fala acerca do divórcio? A não ser por prostituição. O que ele fala? O que é que ele fala da prostituição? Antes do casamento, sem estar casado. O que é que ele fala? Nós não precisamos ir atrás dos conselhos humanos, é a Bíblia. O que é que a Bíblia diz, o Evangelho de Jesus? A Nova Aliança, o que é que ela diz sobre isso? Aí nós vamos ver que é preciso nós nos abster dessas coisas. Não é a lei da igreja, não é isso. Não é porque eu quero ser de Jesus, é porque eu sou e conheço Jesus. Jesus não andou em pecado, meus irmãos andaram. Isso não quer dizer que os irmãos não erraram no pecado. Não quer dizer isso. Pecaram porque você conhece as histórias dos irmãos. Eu estou falando dos apóstolos, lá no começo da igreja, e outros irmãos. Pecaram, sim. Mas não para que conhecesse a verdade e permanecesse no pecado. Se você conhece a verdade, se você conheceu a verdade e permanece no pecado, qual foi a verdade que você conheceu e por que você despreza Deus? É como uma mulher, né? Uma não, as mulheres de Militriz, as rameiras, ela dorme com qualquer homem. Você já parou para pensar por que elas fazem isso? Ou os homens fazem isso? Dorme com qualquer mulher, com qualquer homem, com qualquer um. Por quê? Você já imaginou por quê? Porque ela não ama. Eles não amam. Não se amam. E nem ama Deus. Mas isso não quer dizer que elas não saibam que Deus existe. Lembra da prostituta Raabe? Lá em Jericó? Ela dormia com qualquer um. Era uma prostituta. Ela não sabia que Deus existia? Claro que sabia. Mas ela obedecia? Ela vivia, ela procurava amar a si
e a Deus de modo algum. Assim também são muitas pessoas, eu estou falando de cristão. Eu não estou falando das pessoas que não têm conhecimento da verdade, eu estou falando dos que se dizem conhecer a verdade. Estou falando de quem não conhece, é de quem diz conhecer, porque essa coisa recai é sobre quem conhece. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa que você conheceu que não liberta você? Você continua na mesma prática, praticando sexo por prazer, praticando sexo porque você não quer ficar só, porque você não quer. Aí vai contra a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Amar o seu irmão e a si mesmo. Primeiro é assim, depois é você. Mas acima de tudo isso, Deus, né? Se você amasse e amar o seu próximo, tá aí o amor de Deus sendo exercido em você. Como é que você se ama? Se cuidando, se respeitando. É ou não é? Porque a lei do matrimônio é uma lei. Se você infringiu ela, resta o divórcio, não é? E por que Deus vai aceitar a prostituição? A gente não imagina isso porque a gente recebe a graça correndo, né? E a gente imagina. Mas Deus não faz isso. Deus não aceita isso. Ou nós largamos isso, ou estamos perdidos.